Replicantes amigos, a regulação das redes sociais é um dos temas mais aclamados por aqueles que querem o domínio da narrativa. Eles têm pressa. E nós queremos apressar a regulamentação. Eles têm convicção de que a democracia está em jogo. E olha que nisso eles têm razão. Não admito censura na minha apreciação sobre a língua. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. E eles vão até mesmo se travestir de defensores dos teus direitos fundamentais para que as vontades deles prevaleçam, segundo suas visões míopes do Estado Democrático de Direito. Ninguém tem o monopólio da virtude, ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Pessoas têm visões diferentes e merecem respeito e consideração nas suas diferentes visões. O problema é que o jogo não tem um ponto de equilíbrio, é um jogo sujo. Pessoal, hoje, dia 9 de janeiro de 2023, fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou para a polícia, até uma hora atrás a gente confiava no Exército. E a liberdade de expressão, direito fundamental garantido pela nossa Constituição Cidadã, vai sendo sufocada porque ela ameaça o monopólio da narrativa de todo um sistema. A votação da regulação das redes sociais foi retomada na Suprema Corte. Quanto a dias difíceis, não restam dúvidas. Eles chegaram e aqui vai a pergunta que me resta fazer a você. Tá preparado? Houve uma época em que a obsessão era silenciar os livros. Atualmente, a obsessão passou a ser silenciar as redes sociais. Foi com esse argumento que o ministro André Mendonça direcionou seu voto na defesa da liberdade de expressão. A leitura do voto foi iniciada no dia 4 de junho, tendo sido interrompida para que pudesse ser reiniciada no dia 5, data em que estamos editando esse vídeo. Portanto, ainda não foi sacramentada, até agora, a vontade do ministro André Mendonça de se opor aos 3 votos já proferidos nessa petição, apesar de que essa linha de raciocínio que ele desenvolveu no início da leitura do voto tenha sido encaminhada para essa conclusão. Os votos anteriores foram dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, que acompanharam o voto do relator Dias Toffoli. Mas a propósito, ouve-se tanto falar nessa regulação das redes, principalmente nos últimos dias, quando a expectativa era a retomada dessa votação. Mas do que se trata exatamente essa votação? Primeiramente, vamos lembrar o porquê de ela ter sido interrompida em dezembro, após esse início com 3 votos de 11 do colegiado. A votação foi interrompida devido a um pedido de vistas do ministro André Mendonça à época. Esse pedido deixou muita gente ansiosa. Já dá para se imaginar o porquê de tanta pressa. Isso nós abordaremos logo à frente nesse vídeo. A votação trata-se da discussão sobre a constitucionalidade dos artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet, que é exatamente a lei que já regula os temas em questão. Portanto, não aceite a ideia que o seu amigo esquerdinha quer empurrar sua goela abaixo dizendo que tem que ter regulação, porque a regulação já tem. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. E foi votada pelos representantes do povo no Congresso Nacional, seguindo todos os ritos, debates e audiências públicas. Agora, é preciso mexer porque não ficou bom para os defensores da democracia relativa, não é verdade? Justamente porque está dando muita liberdade para esse povo falar, e liberdade não é bom, né? Deixar que as mentiras que sustentam tanta gente em posições de poder na política, na imprensa, nas universidades, isso não é legal para quem detém esse monopólio. Daí você vai, com um clique só, e tira a venda dos olhos de tanta gente que é manipulada nessa vida. Atentado violento à democracia. O STF foi provocado por 2 recursos envolvendo 2 processos distintos julgados nas instâncias inferiores. E agora eu vou te falar sobre esses casos concretos. Eles questionam exatamente a constitucionalidade dos artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet.
O artigo 19 estabelece que as redes sociais só poderão ser responsabilizadas por conteúdo postado se deixarem de cumprir decisão do juiz para remoção. Portanto, sem determinação judicial, não há responsabilização. Ou seja, se alguém se sentir ofendido por uma postagem de um perfil através de uma rede social, esse alguém deverá recorrer à justiça para que aquela postagem seja retirada pela plataforma, caso a justiça assim o entenda. Exemplo. Uma pessoa posta lá no seu perfil: fulano me deve R$1.000 e não me paga faz 3 meses. Mas para pagar cerveja pra p***, ele tem todo final de semana. A pessoa postou e ainda marcou o fulaninho caloteiro. Mas o fulaninho contesta essa afirmação e pede, através dos mecanismos da plataforma, para que seja apagado do dito perfil aquela postagem que pode estar causando prejuízo à sua imagem, à sua família, enfim. Hoje, a plataforma não é obrigada a tirar essa postagem. E essa pessoa deve recorrer à justiça para que a ordem seja dada judicialmente, além de, é claro, ela ter o direito de entrar com pedido de danos morais ao elemento que postou aquela difamação, desde que seja provado tal crime contra a honra. Ou seja, o direito não é simples e conflitos sempre existirão. O artigo 21 do Marco Civil da Internet é uma exceção à regra do artigo 19, onde ele estabelece que as plataformas digitais devem remover conteúdos de imagens ou vídeos que contenham cenas de nudez ou atos sexuais de natureza privada, a pedido da pessoa retratada ou de um representante legal, sem necessidade de ordem judicial. Essa regra se aplica quando a divulgação não foi consentida e o conteúdo é de natureza privada, protegendo a intimidade e a vida privada do indivíduo. Só nesse caso, a plataforma não precisa da ordem do juiz. Baseado nesse ordenamento, 2 casos manifestos de pedido de reparação deram entrada seguindo as instâncias legais, foram julgados e foram parar no STF. O ministro Barroso fez esse breve resumo sobre os casos no início da sessão do dia 4 e agora você poderá entender melhor do que se trata esse julgamento que as pessoas estão chamando, e eu também, de regulação das redes. E aí surgiram os 2 casos que estão postos perante o julgamento do Supremo. O primeiro deles, da relatoria do ministro Dias Toffoli, é o recurso 1.037.396, cujo caso concreto subjacente envolvia a criação de um perfil falso em nome da autora da ação, que foi utilizado para proferir ofensas a diversas pessoas, inclusive familiares. A rede social Facebook, que é aqui a recorrente, foi notificada de que o perfil era falso. Foi notificada por meio da ferramenta disponível no seu site e não removeu a conta. Esse é o fato subjacente. E o juiz de primeiro grau determinou a exclusão do perfil falso e, na sequência, a turma recursal condenou também a empresa a indenizar a autora por danos morais por não ter excluído o perfil desde a primeira notificação privada. Portanto, perfil falso, notificação privada para retirar, não retirada pela empresa, condenação a uma indenização. Esse é o caso da relatoria do ministro Dias Toffoli. O caso do ministro Luiz Fux é o recurso extraordinário 1.057.258. Aqui, alunos de uma escola criaram uma comunidade numa rede social que havia algum tempo atrás, chamada Orkut, denominada Eu Odeio a Aliandra. Criaram essa comunidade para falar mal de uma professora. Tinha 8 membros a comunidade e nessa comunidade se dizia que ela era a professora mais chata, falava mal do seu cabelo, do seu batom, das suas roupas, a chamavam de feia, baranga, sem peitos e insuportável. A professora notificou extrajudicialmente a empresa pedindo para remover essa comunidade e a empresa disse que removeria após a primeira decisão judicial. Portanto, não removeu mediante notificação puramente privada. Veio a decisão judicial que determinou a remoção e o pagamento de uma indenização à professora. Esses são os 2 casos que estão em discussão aqui. Nós estamos decidindo esses 2 casos. Só que para decidir esses 2 casos, nós temos que estabelecer
quais são os critérios que nós vamos utilizar para decidir esses dois casos. Nas palavras do ministro Barroso, em um trecho anterior, o presidente da Suprema Corte fala que a discussão não será sobre censura, mas sobre responsabilidade civil. Tudo preparado para a facada final. Por intermédio desses dois processos, a ação de censurar as redes sociais será legítima por ter seguido toda a cadeia jurídica necessária. E aqui vão dois comentários do Réplica. Caso você concorde ou não, eu preciso saber da sua opinião aqui nos comentários sobre isso que eu vou falar. Primeiro, a se tomar como referência esses dois juízes, no caso, lá na primeira instância, podemos dizer que temos uma justiça fraca ou confusa, porque se vale o que está escrito na regra do jogo, em ambos os casos, os requerentes solicitaram, via caminhos legais, após terem pedido extrajudicialmente às respectivas plataformas a retirada do perfil falso para o caso do Facebook e o banimento da comunidade para o caso do Orkut. Se os caminhos legais foram seguidos, era só ser emitida a ordem a essas plataformas e cumpra-se. Para que for aplicar multa nas próprias plataformas se estas estavam obedecendo à lei? A multa implica recurso e os recursos sobem às instâncias superiores, caindo aonde? No colo dos ávidos defensores da democracia relativa lá no STF. Eles estavam só esperando um palito cair no chão para regularem as redes sociais. Vocês estão entendendo o jogo? E a pressa do presidente Lula em resolver logo isso? Seria para que a justiça fosse feita no caso do Orkut e Facebook, estendendo a benevolente decisão do STF para as mulheres frágeis e as criancinhas indefesas da nossa sociedade? Você realmente acredita nisso? Então eu acho que o problema diz mais respeito a você, a sua índole, do que a cara de pau desses defensores da democracia. Eles estão morrendo de medo das eleições de 26. Eles precisam tirar do jogo quem realmente sabe jogar, quem faz organicamente o movimento nessa área, a quem eles chamam de milícias digitais, de quem eles apanham a cada meme. Esse é o desespero, e se você acredita neles, então você acredita que jamais será calado, pois fique ciente que na hora que essa regulação passar, do jeito que eles esquematizaram, não vai sobrar ninguém. Será só uma questão de tempo, pois assim nasce a censura sorrateira, silente e com a máscara da justiça. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se puder deixar o hype também, gratidão total. Se inscreva no canal, porque aqui os vídeos sempre farão você refletir e de vez em quando dar algumas boas risadas. Nos vemos no próximo vídeo.